a gente observa que Paulo, ele não parava. Nada impedia ele de avançar, de levar a palavra de Deus. Não havia para ele nenhuma barreira, nenhum obstáculo. Por mais que as pessoas, as autoridades, os líderes religiosos tentavam parar ele, desanimar ele, impedir ele, mas ele estava focado em dar sequência ao Evangelho do Senhor Jesus. Ele não deixou se intimidar por nada. Nesse período que nós estamos lendo, eu não sei se os irmãos têm observado, e sempre está havendo uma advertência para ele. Não vá, mas ele vai. E ele chega a dizer, e ele está pronto até morrer, por amor, pela causa do Senhor Jesus. Então, aí nós observamos, quando a pessoa está focada naquilo que ela almeja, ela deseja elevar a palavra de Deus e a seguir ao Senhor Jesus, ela com certeza vai ter lutas, problemas, dificuldades, mas se ela está focada, ela vai sair vitoriosa no nome do Senhor Jesus. Ainda que leva os esbarrões da vida, ainda que leva os arranhões da vida, mas ele está firme. Por quê? Porque ele crê, ele acredita naquilo que ele está fazendo. Amém? Infelizmente, quantas pessoas hoje, problemas tão simples, coisas tão bobas, eles pararam, eles desanimaram, eles desistiram. Interessante que a gente que trabalha na frente da igreja, a gente observa novos convertidos, às vezes por cada problemas tão bobo, a pessoa acaba desistindo, desanimando. Mas quando nós também olhamos lá na frente, homens, mulheres já experimentados na fé, na pregação do Evangelho, na luta do dia a dia, mas deixa-se levar pelas lutas, pelos problemas. Quantos pastores estão hoje sentados no banco? Quantas pastoras, quantos servos, como o apóstolo falou ontem, quantos ex estão hoje parados no tempo e no espaço? Às vezes, por ser chamado a atenção, às vezes, porque não quis receber uma correção, por uma palavra, por isso, por aquilo. Então, nós observamos que Paulo, ele não deixava em nada, absolutamente nada, viesse tirar ele da presença de Deus. Amém? E eu penso que essa deve ser a minha visão, o meu propósito, e assim dos irmãos também. Porque nós, enquanto estivermos aqui, nós estamos sujeitos às lutas, aos problemas, às perdas. Não pensa você que você está livre, não. Não pensa você e você vai ter a sua vida de mar de rosa. Não. Você vai passar por lutas, problemas, dificuldades, perdas. Mas uma coisa eu sei, se você permanecer firme na presença de Deus, a vitória é sua, no nome do Senhor Jesus. A gente observa aqui que antes dessa viagem dele, de Paulo para Jerusalém, né, ele se despede da igreja em Éfeso, ele dá um relatório. Paulo fala no 20:20, ele diz que, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente, tanto na igreja quanto de casa em casa. E a gente vê que ele fala aqui também, antes dele seguir para essa viagem missionária, ele diz aqui, de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestido. Ele dá uma orientação aos presbíteros, aos líderes da igreja, para que cuidem da igreja. Ele fala que ele iria
e que eles não o veriam mais. E termina o capítulo 20 ali com todos orando, né, por ele, e diz que eles ficaram muito tristes pela palavra que haviam ouvido. E quando entra no capítulo 21, nós vemos que ele dá todo um relatório, né, Lucas escrevendo, dá todo um relatório de onde eles saíram, para onde eles foram, cada lugar que passou, como Cós, Rhodes, e por aí vai, e até chegar nesse versículo interessante aqui, aonde fala o versículo 10, e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. Verso 11 diz, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse, isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém, o varão de quem esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Ou seja, Paulo sabia, né? Ele tinha plena consciência e convicção daquilo que estava esperando ele. Quando ele fala que não tenho a vida por preciosa, aqui a gente vê que a coisa era séria, não era brincadeira, não era um discurso. Ele sabia o que estava aguardando e ele estava preparado para aquilo. No dia a dia, na nossa vida, quando a gente medita nesse livro tão inspirador, que é Atos dos Apóstolos, a gente vê o quanto é importante nós estarmos preparados, né, para o dia mau. O dia mau vem para todos. Com O certeza. dia mau vem. E ele, em outro texto, em outra epístola, ele diz, estejais firmes, né, preparados para o dia mau. Inclusive para o próprio, se eu não me engano, para a própria igreja de Éfeso. E nós devemos, como igreja, estar preparados. Às vezes nos enganamos, pensando que o evangelho é às vezes um parque de diversão. Na verdade, nós não estamos, uma vez foi ministrada essa mensagem aqui, nós não estamos num navio cruzeiro, num passeio, né, turístico, mas nós estamos num navio de guerra, preparados para enfrentar e, principalmente, para ganharmos almas para o Senhor. Aonde ele passou, aonde eles passam, Lucas descreve, encontramos ali discípulos, encontramos ali irmãos, e ali ficamos. E tudo isso aqui é resultado de um trabalho evangelístico da igreja primitiva daquela época. Porque a vida dos discípulos, e principalmente a vida do apóstolo Paulo, é uma inspiração para todos nós. E lembrando aqui já está nos finalmente, né, do ministério do apóstolo Paulo, e a Bíblia diz que o final é melhor do que o início. Então, como o senhor relatou aí, muitas pessoas que começaram não concluíram. O mais bonito de um chamado é ele concluir a sua jornada, né? É cumprir a missão, cumprir a carreira. E Paulo, ele foi intenso, do início da sua carreira até o final. Então, em nenhum momento a gente vê Paulo esmorecer. Passou lutas, mas ele manteve firme a sua jornada, né? E é interessante que no início é bom, tem aquela empolgação, mas quando se dá do meio para o final, se nós não pedir ao Senhor que venha nos fortalecer, nos renovar para continuar a jornada, a gente não consegue concluí-la. Por isso a Bíblia diz, né, Abacuque, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, na fase conhecida. Então, acho que no meio é onde nós precisamos de um renovo, de um fortalecimento, para que a nossa jornada seja concluída. E Paulo foi intenso toda a sua vida, todo o seu ministério, né? É interessante a gente falando sobre, na igreja, tinha um presbítero lá que falou algo interessante. A princípio, não concordei com ele, mas ele disse o seguinte, gente, casamento, festa de casamento não tem que ser no início, não. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa faz aquela festona no início, mas às vezes termina com 1 ano, 2 anos, 10 anos. Festa de casamento, com 20, 30, 40 anos, aí você celebra. Por quê? Você venceu, você
permaneceu firme com sua esposa, com seu esposo. Então, meu irmão, com 25 anos, com 30 anos, celebre, faça uma festa enorme, né? Porque a sua jornada você concluiu, você está firme aí na sua jornada. E tem um pouco aí de sentido, né, nisso aí. Então, Paulo foi intenso toda a sua vida e que nós possamos seguir esse exemplo, nunca desfalecer. Precisar no meio do caminho, se você estiver necessitando de um revestimento, peça ao Senhor, né? Lá em Efésios 6:10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Precisamos ser revestidos para continuar a nossa jornada em nome de Jesus. Todo início existe aquela empolgação, aquele entusiasmo, né? Outro dia eu estava lendo uma reportagem dentro disto, e quando uma pessoa vai fazer uma viagem, entendeu? Os 100 primeiros quilômetros, a possibilidade de acontecer o acidente. Ele sai naquela euforia, entendeu? E também 100 quilômetros na chegada. Porque já bate o cansaço. Então, nós sabemos, e vale para Deus, não é como nós começamos, é como nós iremos terminar. Por isso, nós temos que manter a nossa vida na presença de Deus. Porque no início, é euforia. Né? A pessoa está naquele primeiro amor, está naquele entusiasmo, aquela empolgação, tudo para ele é novidade, entendeu? Ele não vê dificuldade em nada. Mas com o passar do tempo, vêm as lutas, vêm os problemas, vêm as dificuldades, vêm os desgastes, aí começa o problema na vida daquela pessoa. E se ela não tiver uma boa estrutura, ela não vai vencer. Ela simplesmente vai recuar, ela vai parar, ela vai desistir, como nós sabemos que muitos estão assim nesse momento. Começaram muito bem, entendeu? Começaram aquela empolgação, aquele entusiasmo, mas infelizmente, no meio da jornada, pararam, desanimaram. Então, e vale para Deus, não é como nós começamos, é como nós vamos terminar. Vocês estão entendendo? É como uma partida de futebol. Às vezes, na prorrogação, nos 15 minutos da prorrogação do segundo tempo, a pessoa acha, venci, terminei, e afrouxa, e perde. Então, vamos pedir a Deus força, vamos pedir a Deus graça. E lembra-se, que você está numa batalha espiritual, numa guerra espiritual. Lembra-se que o nosso inimigo, ele leva uma certa vantagem, entre aspas, sobre nós. Por quê? Ele nos conhece, ele nos vê, ele sabe quem somos. E nós não conseguimos enxergar ele um olho nu. Então, ele conhece a mim melhor do que eu mesmo. Põe isso na sua mente. O inimigo nos conhece melhor do que nós mesmos. A única coisa que ele não pode é o nosso pensamento. Mas através do nosso pensamento, às vezes, nós acabamos entregando a senha para ele, através do olhar, através da atitude. Então, nós temos que estar atento, ligado, para que nós possamos vencer essa batalha. Porque a nossa luta não é contra o corpo, nem contra o sangue, mas são contra os principados, potestades, são contra o reino das trevas. Então, a necessidade de nós mantermos a nossa vida na presença de Deus,
procurando ler a palavra, meditar na palavra, procurando fazer a nossa parte. Porque a de Deus, Deus já fez. A de Jesus, Jesus já fez. Agora a minha sou eu que tenho que fazer. É você que tem que fazer. Amém? Então, guarde esta palavra com vocês. Nós vamos ter a reunião com a nossa pastora Carmen. Mas fica essa palavra para você hoje. O importante não é como você começa, é como você vai terminar. Eu, como pastor Fábio, dirigiu o trabalho em muitos anos, né? Os pastores lideram a igreja. Às vezes você vê uma pessoa começar tão mal na igreja, tão problemática, mas ela está ali lutando. E ela vai se aprumando, escorrega e cai ali, levanta ali. Aí você pensa, meu Deus do céu, e esse irmão entregou a vida para Jesus? E esse irmão se tornou um membro da igreja. Mas lá no meio, ele toma uma posição e se torna uma benção nas mãos de Deus. E tem aqueles irmãozinhos também, que você olha para ele, no início, como diz Paulo Canuto, fogo, né? Fogo alto e óleo puro. Ele, irmãozinha, enfoguetada na oração, e sapateia e grita dali. Você olha e fala, nossa, aquele irmão vai ser uma bênção, aquela irmã vai ser uma bênção, vai ser um pastor, vai ser uma pastora, vai ser um líder. Mas de repente, não deu em nada. Então, vale para Deus. Não é como você começa. Não é como eu comecei. E vale para Deus, é como nós vamos terminar. E Deus te ajude. E Deus me ajude. E Deus nos ajude. E nós possamos terminar bem para a glória de Deus. Amém?